Olá, ouvintes do podcast Anacrônica, sejam todas bem-vindas e bem-vindos para esse nosso encontro virtual e sonoro. O Anacrônica é um programa que compõe a grade de programação da Colo Web Rádio e vai ao ar todos os domingos às 19h30, mas hoje eu tô aqui fazendo um episódio especial para compor o edital Adir Blanc da cidade de Toledo, e eu convido hoje a Jéssica, uma amiga virtual que eu fiz durante a pandemia, para bater um papo comigo. Seja bem-vinda, Jéssica. Olá, Ana. Olá, ouvintes. Agradeço o convite e a possibilidade de estar aqui com vocês hoje para falar um pouco do que eu faço. Espero que a troca seja proveitosa aí também. Eu sou a Jéssica Story, sou escritora e historiadora, trabalho também como redatora, sou colageira, integro a Membrana, uma grupa de escrita que reúne mais de 15 artistas interdisciplinares aqui em Curitiba. Esse ano me formei mestre em História pela Universidade Federal do Paraná. Trabalho com o diálogo entre história e literatura, me concentrando na crítica literária feminista, nos estudos pós-coloniais e decoloniais e da memória. Minha pesquisa, desde a graduação até a dissertação do mestrado, foi sobre as memórias da escritora Carolina Maria de Jesus, estudando sua trajetória, sua formação como escritora, a recepção da sua obra e como ela retratou isso em seus diários, tanto Quarto de Despejo, como em seus outros diários publicados até o momento, Casa de Alvenaria, Diário de Bitita e Meu Estranho Diário. Eu também sou militante feminista, atuo desde 2013 em movimentos sociais aqui na cidade, comecei na organização da Marcha das Vadias e nos anos de 2018 e 2019 participei da organização do 8 de março aqui em Curitiba, junto da Frente Feminista. Minha militância, claro, se desenvolveu aos poucos, no acúmulo do conhecimento e da ação, e cada vez mais fui compreendendo as necessidades de perceber o feminismo também através da luta anticapitalista, antirracista e de respeito às diversas maneiras de ser e de estar no mundo. Um feminismo possível, eu vejo, para mim é um feminismo contra a estrutura, que enlaça as distintas violências que devem ser nomeadas e combatidas. Nos últimos 2 anos eu tenho me dedicado mais à pesquisa e também à escrita de Carne e Colapso, que foi lançado esse ano. É um projeto que chegou ao fim com a sua publicação esse ano, mas que iniciou outra etapa, que é de circulação, de falar sobre a escrita, dos processos. Então estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar um pouquinho disso tudo. Uau, a Jéssica é tão jovem e já tão engajada, que lindo isso. Mas Jéssica, conta pra gente do seu processo com a escrita, como que você começou e como que foi de fato escrever um livro. Então, eu gosto de pensar que a escrita ela acompanha a gente desde muito cedo, de diferentes formas, e às vezes, de acordo com a base de referências e a própria estrutura material disponível, torna possível desejar fazer literatura, Claro, aqui envolve diversas questões sobre o contexto em que uma criança ou um adolescente está inserido, E para que essa profissão de escritora e escritor seja cada vez mais possível dentro da imaginação das pessoas, eu acho que é muito importante a gente retirar pedestais, acabar com genialidades, com essa ideia de um gênio e de que a coisa dos escritores talentosos é uma coisa inata. Eu não gosto, quando eu falo que gostava de ler e de escrever desde nova, de ser confundida com essa ideia maçante de escritores inatos. E aqui eu falo escritores no masculino de forma proposital, Como se o talento todo já estivesse ali, desde que a pessoa nasceu. E quando a gente sai disso, também tem o campo da meritocracia, que é outra coisa mentirosa. Então, ao pensar o sonho de se tornar uma escritora, é importante pensar na base material e de referência para crianças e adolescentes, principalmente no Brasil. Eu acho que a profissionalização da escritora e do escritor precisa ser pensado nesse sentido, de retirar essa coisa de um gênio afastado do mundo que consegue dedicar sua vida completamente à arte,
E a gente sabe, olhando a história das mulheres que escreveram, que é uma história de rompimento, de conciliação, né, de luta constante. E eu acho que a gente tem que olhar para essas histórias, claro, não romantizando, mas mostrando que existe uma outra coisa, que a gente pense, né, para elas e mostre como acontece de verdade. Traga a literatura para o campo da possibilidade, né, do desejo das pessoas. E eu falo tudo isso para dizer que na minha vida eu não tive uma base material e de referência para ter com fácil acesso o desejo de me tornar escritora de uma forma consciente. Mesmo que na minha família, na minha casa, existisse uma cobrança muito intensa em relação aos estudos, que eu acho que continua comigo até hoje, e acho que essa insistência em relação aos estudos dos meus pais me fez querer ser pesquisadora, né, e trabalhar o intelecto. Não sei se talvez esse foi o objetivo final, mas eles me estimularam a isso, mesmo que o interesse, a área profissional deles fosse outra. Só que o sonho de me tornar escritora, né, de forma consciente, demorou para aparecer para mim. Olhando para o meu passado, né, para minha adolescência, esse momento que parece que temos que decidir tudo, né, sobre nossas carreiras, que também é uma coisa muito complicada, que a gente tem que pensar sobre isso, e olhando para ele, para o meu passado e podendo contar meus passos, né, em direção à literatura, eu vejo que eu sempre gostei de trocar coisas escritas com os amigos e amigas. Isso é muito comum, né, entre crianças e adolescentes. Coisa das cartas, dos diários. Acho que agora se tornou mais digital isso, mas vejo que a escrita continua ali, né? Eu sempre fui a amiga que cobrava essas coisas. E uma coisa que fazia muito era escrever antes de dormir também. Eu ia pro campo ficcional ou de crônica e ficava escrevendo na minha cabeça textos e editava, isso bem coisa assim quase onírica, né? Na coisa de pegar no sono. Só que eu acordava de manhã com eles ali na minha cabeça ainda. Então eu já ficava um pouco obcecada com aqueles textos, né? Eu acho que as escritoras e a obsessão é uma coisa constante. A gente fica obcecada com certos temas, né? A gente quer saber tudo e quer escrever sobre eles. E eu percebo um pouquinho disso aí nesse momento da minha adolescência, né? E com esse hábito eu fui pro papel. Mas eu ainda não pensava na palavra escritora. Quero ser escritora. Apesar de já vislumbrar áreas de profissão que dialogassem com a escrita. Daí no final da adolescência eu lembro que eu comecei a trocar com uma amiga textos. E aí essa troca ela foi dando aquela adrenalina, né, em relação à criação literária. Coisa de ser lida, de trocar, ler outra pessoa, né, uma coisa que sai quase da minha cabeça e vai para outra pessoa. Então eu acho que a partir desse momento eu saio do meu canto e vou para uma coisa mais real. Aí em 2016 eu publiquei meu primeiro conto no Livro dos Novos, que é um livro editado pela Travessa dos Editores, uma editora aqui de Curitiba. Só que antes eu também já tinha mandado contos para revistas e tinha publicado. Só que eu acho que 2016 foi o momento que eu falei, bom, agora eu vou atrás desse sonho e vou buscar isso, vou continuar escrevendo, né? Porque é isso que eu quero para mim, é isso que eu gosto de fazer. Então eu acho que essa troca é sempre muito importante para melhorar o que se escreve, né? E também para ganhar segurança, para tomar a literatura para si, né? Como área. Eu quero isso para mim, para dizer eu quero ser escritora ou eu sou escritora, né? Para mulheres é ainda mais importante, eu acho que estar rodeada de outras mulheres que escrevem, porque existe essa coisa da legitimação, de se colocar como mulher escritora no mundo, né? Ainda a gente precisa tomar uma força anterior para se dizer. E isso não quer dizer que nós não vamos nos criticar, né? Não vamos criticar a obra uma da outra. Uma crítica honesta e respeitosa é sempre importante para desatar nós e ser cada dia uma escritora melhor, né? Que eu acho que é isso que a gente quer. Sempre com cuidado e respeito.
E eu acho que nos últimos anos, participar da Membrana, esse coletivo de escritoras e escritores aqui de Curitiba, foi meu grande estímulo para aprimorar meu trabalho, abrir possibilidades, ver por outras perspectivas. Então, estar com escritoras contemporâneas, ver elas produzindo, produzir com elas, trocar, ser lida, ler seus trabalhos, estar em contato com uma criatividade pulsante, né? Ali com a pulsão da vida. E como tudo é alimento para uma poeta, uma escritora, eu acho que ao lado da Membrana eu tô sempre cheia, assim, com vontade de fazer e continuar meu trabalho da melhor maneira que eu posso fazer hoje. Eu acho que ler escritoras contemporâneas é realmente um alimento e estar perto delas é ainda melhor. Eu venho pensando muito nisso também, de como a gente tem uma falsa impressão de que quem trabalha com arte no Brasil nasce com um dom e por isso não precisa trabalhar, não precisa se desenvolver, e de como é importante essa influência que a gente acaba tendo por outras pessoas que fazem a mesma coisa que a gente, de como isso é importante, né? Mas, Jé, conta um pouco do processo de criação do livro, do Carne e Colapso, de como foi o seu processo de inspiração e de como você se expressa. Me encontrando em um coletivo de escritoras, trocando com elas, eu me senti estimulada para começar meu livro. E Carne e Colapso, entre tantas coisas, é a tomada da palavra por mim. Ele não é um compilado de poemas que eu escrevi durante vários anos, mesmo ele indo para vários assuntos e de diversas formas de construir a linguagem, ele é para mim uma narrativa da tomada da palavra. Da expurgação das amarras, sejam elas atuais ou passadas. Ele é uma tentativa de contato direto com outras escritoras, do passado e do presente. Por isso um livro que começa sem pedir desculpa e trata de temas doloridos que até mesmo agora eu às vezes não sei lidar muito bem. O livro ele é um caminho para o movimento, por isso termino com histórias de corrida. Correr também é se libertar, é deixar o sangue circular, os músculos todos trabalharem. E a poesia é essa coisa, né, que parece falar de uma, mas fala de tantas. Eu me recuso a ver qualquer coisa só pela minha história, mesmo que seja impossível fugir da minha experiência. A Letrux falou uma vez sobre seu primeiro disco que todo mundo perguntava para ela se era sobre ela, se tal coisa tinha acontecido com ela. E ela respondeu de forma simples que eu amei muito. Ela falou, pô, somos criativas. E é isso. Ficcionalizar a vida, mesmo escrever as memórias é mentir, é esquecer. E é isso, é movimento, é possibilidade. Foi o que de maneira geral busquei no momento que eu estava escrevendo meu livro, do começo ao fim. Carne e Colapso ele foi pensado, gestado em 2018. Eu escrevi durante 4 ou 5 meses. Foi uma experiência delirante de sair e voltar para o corpo, suar, sentir frio ao escrever os poemas. Eu senti muita raiva, debochei muito, amei. Foi a coisa mais honesta que eu fiz na minha vida, de maior entrega. Tenho até medo de começar outro livro. Tamanha a intensidade do mergulho na escrita de um livro. Medo e ansiedade para começar logo, mas sempre respeitando o processo de cada livro, de cada ideia, de cada momento da vida. Essa profissão é perturbadora, mas muito impressionante. E nesse livro eu vejo que eu escrevi pela colagem também. Não pensando nela, porque a colagem só veio para mim por causa da literatura. Muitos dos poemas eu acho que eles podem ser vistos pela colagem, como também pelo sonho ou por pequenas memórias. É uma conversa com o delírio. Eu gosto da arte que me faz ver coisas estranhas, não só novas, né, mas estranhar as pessoas, causar um ui ou também um uau. E eu acho que essas duas coisas têm seus valores distintos. E eu acho que Carne e Colapso causa mais ui. E isso é interessante. Eu gosto de sofrer junto, mas respirar também. Carne e Colapso é um coral muito louco, muitas imagens, sensações, correria. E eu acho que a colagem tem esse efeito também.
Gosto muito de criar com as mãos, sento em frente às revistas e passo um dia inteiro com elas, recortando e entendendo novas formas de ver o mundo, imagens esquisitas, fragmentadas e também as movimentações. Por isso eu estou cada vez mais interessada em trabalhar com colagem digital, seja para criar animações com as colagens, como também para ilustrar, né? Eu acho que é uma área profissional muito interessante, eu estou amando as capas de livros com colagens, então ver uma colagem bem feita é gostoso, né? Diferente do poema, que é um prazer enorme quando está finalizado, mas parece que é mais difícil parar. A colagem, para mim, ela tem um tempo mais curto de saída, eu consigo trabalhar com mais rapidez. Já o poema, o conto, a prosa, é tudo mais intenso para mim, é sempre uma possibilidade de me transformar, de sair outra coisa depois da escrita. E o meu processo criativo, ele é muito da anotação até o momento de não dar mais para anotar, e aí eu preciso sentar e escrever. Eu mantenho muitas cadernetas ativas, tenho diário, tenho as anotações de frases sobre um tema que está me interessando muito no momento, tenho uma caderneta de possíveis títulos, tenho os diários de criação. Para ter uma ideia, eu estou escrevendo um diário agora sobre a minha relação com Carnicolapsos, né, que já faz alguns meses que foi publicado, ele foi publicado em maio. E outros sobre a minha relação com a escrita, de maneira geral, possibilidade de novos livros. É muito doido, às vezes eu até me perco, mas eu realmente preciso anotar. Eu gosto de escrever todos os dias, mesmo que nem sempre vá para o papel, mas a coisa fica aqui dentro, tomando alguma forma. Mas eu acho que toda escritora deve entender esse melhor momento para escrever. Eu amo escrever à noite, no silêncio. Por isso não vejo a hora de poder realizar meu sonho de ter um sítio e ficar lá com silêncio. E outra coisa que eu acho que é muito bom para o processo criativo é ler as poetas em atividade. E eu tenho muitas próximas de mim e agradeço muito às deusas, a elas mesmas pela possibilidade. E vou dizer algumas aqui que eu tenho certeza que foram referências no meu trabalho em Carnicolapso. Pessoas próximas e outras nem tanto, mas que com certeza foram referências. A Júlia Reis, a Natasha Tiné, Mariana Marino, Francisco Malman, Dédalo Neves, Stella Rosa, Valesca Torres, Beatriz RGB. Essas aqui, para falar só algumas, são incendiárias e com certeza, de alguma forma, me alimentaram no processo todo. Uau, Gé, grata pelo teu relato tão verdadeiro, sincero e visceral. É muito importante tudo que você falou sobre as referências de mulheres. Eu, por exemplo, por muito tempo li, escutei e assisti homens e isso me distanciava do meu processo porque eu não conseguia me identificar e a partir do momento que eu entrei em contato com referências de mulheres, eu comecei a aceitar o meu próprio processo e a minha própria criatividade. Eu fiquei arrepiada mesmo. E para finalizar, eu gostaria de convidar para ler um dos poemas do Carnicolapso. Bom, agradeço mais uma vez esse convite maravilhoso. Eu amei falar sobre o que mais me interessa, que é a escrita. E parece que sempre dá para falar mais um pouco, né? Mas que bom que temos mais a dizer sempre. Eu espero que tenha sido proveitoso aí também. Tô por aqui. Ana, parabéns pelo trabalho e dedicação em produzir e fazer circular conhecimento e arte. Isso é de extrema confiança, mergulho. Eu então te parabenizo por isso. E para terminar, eu vou ler um poema de Carnicolapso que se chama Remoção Brasileira. Infelizmente, nosso tempo aqui é limitado, então eu tive que cortar a leitura da Jéssica. Mas quem quiser conhecer um pouco melhor o trabalho dela, quem ela é só entrar no Instagram dela, que é @gesstory, com 3 S's. Então, @JESSSTORI. Então é isso, sou muito grata sempre e até já!